Eu me chamo Elvis Alves de Oliveira e hoje eu vou apresentar um relato de experiência, né? Eu sou professor da Rede Estadual de Pernambuco, representando aí a Secretaria da Educação de Pernambuco e tenho um meu trabalho chamado a construção de mapas conceituais com uso de ferramentas digitais sobre as principais doenças transmitidas por insetos no estado de Pernambuco. Então eu vou apresentar esse relato de experiência para vocês que foi desenvolvida numa escola da rede estadual de ensino na qual eu ministro aulas de biologia, tá bom? Então a gente sabe que esse tema, né, as doenças causadas por inseto, é um tema extremamente relevante e a gente conhece essas doenças aí, a dengue, a febre, chikungunya, a leishmaniose, a zika e isso é uma enfermidade, são enfermidades que tanto no contexto brasileiro como internacional, né? E esse trabalho teve como objetivo a construção de uma sequência didática, a partir da elaboração de mapas conceituais, com o uso dessas ferramentas digitais. Então aí a gente tem um autor aí, o Verick, né? Que ele fala que o uso de apresentações gráficas é bem mais eficiente do que texto na comunicação de conteúdos e contextos, pois o processamento mental das imagens pode ser menos exigente cognitivamente em comparação com o processamento verbal do texto. Então a gente percebe que o uso do mapa conceitual ele é uma ferramenta extremamente relevante, né? Porque facilita ao estudante enxergar várias informações apenas olhando uma representação gráfica ou uma imagem. Então, por isso que eu desenvolvi essa atividade com meus estudantes. Então, essa experiência ocorreu na Escola de Referência em Ensino Médio, Monsenhor João Rodrigues de Carvalho, localizada na cidade de Escada, no estado de Pernambuco. E para a gente desenvolver essas atividades, a gente utilizou o notebook, né, a TV, utilizamos vídeos e computadores. Esses computadores foram do laboratório de informática da escola, né? E esse vídeo, né, que foi utilizado foi um documentário que está na plataforma Netflix e ele mostra 72 animais mais perigosos da América Latina. A gente pegou um fragmento de um dos episódios, do segundo episódio, e apresentamos ao aluno, né? Então, esse vídeo motivador, esse vídeo inicial, né, teve como intuito provocar uma reflexão sobre esse desafio, esse problema que existe dessas doenças causadas por insetos, né, no estado de Pernambuco. E esse vídeo foi bem interessante porque ele mostra o contexto da cidade de Pernambuco aqui no Recife, onde ele mostra o surto de Zika vírus, né, que ocorreu há pouco tempo. E nesse vídeo ele traz vários relatos de pessoas que foram acometidas pelo vírus da Zika e trouxe casos de microcefalias em bebês. Então esse vídeo aí, um vídeo que bem relevante no contexto do estado de Pernambuco, para mostrar para os estudantes justamente que esse problema está bem mais próximo do que ele imagina. Não é um problema que esteja em outro lugar, em outro estado, mas é um contexto que está dentro do estado de Pernambuco e nas cidades onde ele mora. Então, o primeiro passo foi a divisão de grupos, né? E a partir dessa divisão de grupos foi realizado pesquisas, né? Pesquisa e levantamentos de dados. Foi utilizado o laboratório de informática e foi incentivado aos estudantes que eles pesquisassem em plataformas, né, com domínio confiáveis, como o domínio gov.com, pesquisar em artigos científicos, Google Acadêmico. E foi muito interessante que os estudantes na plataforma Gov, né, eles conseguiram levantar estatísticas, né, sobre os casos de doenças causadas por insetos, como a dengue, né, como a zika, como a chikungunya, né. E após esses alunos realizarem essa pesquisa, esse levantamento de dados, foi feita uma discussão da pesquisa, né. E essa discussão da pesquisa foi justamente para identificar quais são as doenças que têm maior acometimento no país, em que estados elas estão mais concentrados,
quais são as principais cidades, né? E aí a partir daí foi feita a organização dessas informações e eu pedi para que os alunos construíssem também o mapa, né? E também os alunos também pesquisaram um pouco também sobre a morfologia, sobre a classificação dos insetos, e os alunos partiram para a montagem desses mapas conceituais. Para montar esses mapas conceituais, eles utilizaram o Canvas, né? Tem uma versão gratuita desse aplicativo que eles utilizaram na própria forma online, sem precisar instalar nenhum aplicativo. Então eles utilizaram a criatividade com o Canvas para criar esses mapas conceituais e tornar isso uma representação gráfica. E depois de montado esses gráficos, foi feito as apresentações pelas equipes, pelos grupos para a sala. E aí a gente fez a discussão e esses mapas depois foi postado nos grupos de WhatsApp que os estudantes têm, justamente para mostrar também, compartilhar essas informações para os outros, né? Então aqui a gente tem aqui os estudantes no laboratório de informática, né, realizando a pesquisa e a montagem dos mapas conceituais lá na escola, Monsenhor João Rodrigues, né, de Carvalho em Escada. A gente tem aqui umas imagens mostrando esses estudantes né, colocando em prática, né, mão à massa, esses mapas. Então a gente, alguns resultados que foi percebido através da observação principalmente, né, que os alunos, a gente pôde resgatar alguns conhecimentos prévios, né? A gente teve um protagonismo juvenil, o protagonismo do estudante buscar a informação, nele ser um instrumento, né? Participativo realmente na sala de aula, né? Não o professor só trazer essa aula expositiva, mas o aluno ele ser protagonista. A gente teve aí a apresentação, teve uma possibilidade dos alunos desenvolver essa habilidade de apresentação, né? Resolução de problemas locais. É possível a gente, no momento da discussão, a gente refletiu, né, sobre os problemas locais da nossa cidade. E assim os alunos ele pôde trazer soluções para esses problemas, né? Como o descarte do lixo, o acúmulo de água, os reservatórios, né, para esses insetos que se criam. A gente possibilitou o uso da tecnologia, que os estudantes hoje eles gostam muito da tecnologia, do uso do telefone, do celular. E aí quando a gente traz a tecnologia para mais perto desses estudantes, né, a gente acaba inserindo ele nesse ambiente. Apesar que eu observei que alguns estudantes tinham dificuldade em usar o computador, né, mas alguns têm a facilidade e acabam despertando o interesse, né, pela tecnologia, e eles se empolgam. A criatividade, porque o mapa conceitual ele pode utilizar da criatividade do estudante para ele criar da melhor maneira possível, de que forma ele quer criar, quais os gráficos, quais são as figuras que eles querem inserir, quais são os objetos que vai ser inserido, e a pesquisa, a investigação, porque o aluno aí foi pesquisar nas plataformas, pesquisou os dados e trouxe essa pesquisa para dentro da sala de aula para ser discutida, né? E a motivação e a empolgação do estudante, ele percebeu que houve se tornaram motivados a participar da aula. Então, tornou-se a aula mais prazerosa e mais participativa, consequentemente, a utilização dessa ferramenta, né? Então, aqui a gente tem alguns mapas que foram desenvolvidos, elaborados pelos estudantes, né? Alguns estudantes aí utilizaram cores diferentes, colocaram mapas, alguns colocaram mais textos, mas isso demonstra a criatividade do estudante, que é o mais importante, que é o conhecimento que foi desenvolvido por eles, né? Então a gente percebe que é uma estratégia extremamente relevante que pode ser aplicada de forma fácil na escola que dispõe das ferramentas, né? Então a gente aí percebe que a elaboração dessa atividade contribui de maneira direta para o aprimoramento da prática pedagógica nas aulas de biologia, uma sequência didática, né, para dinamizar e tornar a aprendizagem sobre os insetos transmissores de doença mais eficazes e motivadora. Então,
tudo que torna a aula mais motivadora, mais prazerosa é bem-vindo. Então, essa atividade, esse relato de experiência, de forma extremamente positiva, contribuiu na aprendizagem dos estudantes, né? E na sua participação. E com certeza é algo que fácil de ser aplicado e replicado nas aulas de biologia ou até em outras disciplinas. Então eu agradeço aí a oportunidade de participar do COINTER. Aqui eu trago algumas referências. Desde já, obrigado. Até a próxima.